Como é que foi para você assumir a prefeitura, sendo vice numa candidatura de alguém com histórico, né, que tinha lá o Maguito, e de repente uma tragédia coloca você no fogo novamente? Como é que foi isso? Olha, Léo, assim, como eu disse no início e continuo dizendo, eu sempre fui um homem de desafios. Eu não fujo de nenhum desafio. Eu estava em 2020, já em dezembro de 19, setembro de 2019, já tinham decidido que eu não vinha mais para a política. Também não perguntei para onde eu ia, se ia voltar para a igreja, se ia voltar para a África, se ia voltar para o grupo de comunicação. Já tinha decidido. Continuei fazendo meu trabalho durante todo o ano de 2020. E quando foi perto de iniciar a campanha, eu já conheci o Maguito, porque quando eu cheguei aqui em 2010, logo pós-campanha de 2010, eu cheguei em plena campanha de 2010, outubro de 2010, de campanha do governo do estado. O Maguito, ele era prefeito em Aparecida de Goiânia. E aí, voltado para a comunicação, eu estive em Aparecida para conversar com ele, e ele reuniu na mesa todo o secretário dele, todo o secretariado. Ali me apresentou, ó, coisa e tal, fulano. E ali pegamos uma amizade. Sempre estivemos juntos. Eu na comunicação e ele prefeito. Em 2012, ele veio para a reeleição de prefeito em Aparecida de Goiânia. E eu entro para a minha reeleição, primeira eleição para vereador. Ganhamos, ele ganhou Aparecida, eu ganhei. E sempre ia visitá-lo como vereador, ele como prefeito. Alguns eventos que fazíamos na Câmara ligado ao Exército, porque ele foi um soldado do Exército, um grande soldado do Exército, oficial do Exército, ele gostava disso, eu o convidava para vir fazer parte dos eventos na Câmara, e pegamos aquela amizade. Em 2016, para 2017, ele perdeu a campanha, ele não veio para concorrer, já era o segundo mandato dele, ele saiu da política e foi ser advogado, voltou para o escritório dele de advocacia, e sempre o visitava, eu sempre o visitava. E conversávamos muito. E fomos acompanhando um ao outro. Quando chegou a próxima campanha de 2020, eu já decidido que não vinha mais para a política, ele me liga uma quinta-feira à tarde. Rogério, tudo bem? Tô aqui numa mesa, e na minha mesa aqui tem um papel com 3 nomes. O primeiro é o seu. Só quero saber se você quer. Falei, mas como assim, governador? Chamava de governador? Como assim, governador? Não, para ser meu vice na chapa. Falei, governador, o senhor sabe aqui como é que eu sou. Olha, eu sou muito de hierarquia, o senhor sabe que tem que falar com fulano, beltrano, ciclano. Não, já falei com o presidente do seu partido, já está tudo organizado. Só preciso saber se você quer. Falei, olha, tá assim. Deixa eu conversar com a minha família primeiro. Me dá essa... Não, tá bom, mas me dá a resposta até amanhã. Tá bom. Cheguei em casa quinta-feira à noite, conversei com minha esposa, conversei com meus filhos já crescidos. E topamos, mais um desafio, vamos embora, vamos em frente. E na quinta-feira à noite mesmo liguei para ele, retornei. Olha, topo. Obrigado. Então, conversa vai na sexta-feira com partido, entre um partido e outro, vai. Sábado, reunidos, domingo, fechado. Fechou a chapa. Maguito e Rogério Cruz. Os 2 partidos se uniram, fechamos e começamos a campanha. E, infelizmente, no momento de campanha, em plena campanha, ele adoeceu, pegou acometido a Covid. Ele foi internado num dia. 5 dias depois, eu fui acometido a Covid também, em plena campanha. Você teve Covid também? Na mesma altura, só que ele já internado e eu em casa 14 dias, em plena campanha, sem sentir absolutamente nada. Só a garganta foi afetada. Graças a Deus. Só a garganta. Mas fiquei em casa 14 dias, acompanhando tudo pela rede social, TV, notícia. Ou seja, uma campanha que estava acontecendo sem o candidato a prefeito e também sem o vice. Que foi assim, foi um momento muito, para mim, muito crítico. E é um negócio muito difícil, de entender. E eu pensava todo dia comigo, eu olhava assim e falei, não é possível, gente. O nosso candidato internado, eu aqui em casa sem poder sair, coisa e tal. Bom, resumindo, passou os 14 dias, no 15º já estava na rua. Sem mais nada. Fiz o teste, deu negativo, fui para a rua.
E ali começamos uma campanha debaixo de sol, debaixo de vento, de chuva, e com aquelas pessoas ali em volta, e o nosso líder sempre internado. Tomamos a posse, e infelizmente, logo no início de janeiro, veio a falecer, dia 13, e aí tive que assumir de fato. Que para mim ali, não é que eu perdi o chão. Eu pensava assim, como fazer? Era o único que eu pensava. Como fazer e como ser agora. Porque você pensar o que vai fazer, você tem que pensar primeiro como você será. Você é a pessoa. O Rogério, como será o Rogério daqui para frente? E como que esse Rogério será e o que ele vai fazer? Eu pensava nisso 24 horas. Minha cabeça rodava, meu HD girava. O que eu serei daqui para frente? O que eu farei daqui para frente? E foram decisões difíceis, decisões duras. Ouvir coisas que, sabe? Ouvir coisas que você, mesmo com várias dificuldades, você nunca ouviu. Mas é aquilo que eu digo. Eu acho que a oportunidade que Deus me deu de estar em África por 16 anos me ensinou muito. Aliás, me preparou muito para esses momentos. E graças a Deus passamos aquele momento ali. Teve aquele segundo turno que desagou tudo em cima do Rogério, desagou tudo em cima do Rogério, que ninguém podia mais falar de Maguito. Ele estava internado, estava na UTI. Então ninguém podia falar dele. Então caí em cima do ônibus, Rogério. Tudo era em cima do Rogério. E nós fomos suportando aquilo. Eu, graças a Deus, suportei até o último dia. E vencemos. Quando saiu o resultado, nós estávamos reunidos numa sala. Rapaz, mas quando saiu aquele resultado, eu lembro que eu levantei assim, dei um tapa na mesa, pum, e dei um grito. Tudo que tava, sabe? Aquele negócio acima do Rogério, saiu naquela hora ali. Mas foi muito bom. Foi muito bom. E dali pra frente, várias decisões tive que tomar, como foram tomadas. E até hoje vivemos de tomar decisões. Porque quando falamos de decisões, quando você decide a sua vida, é uma coisa. Mas quando você decide, ou você precisa decidir a sua vida e decidir de vida de outras pessoas, a coisa vira por um rumo completamente diferente. Então, se você não tiver uma expertise de parar, pensar, analisar, avaliar, decidir, você acaba fazendo coisas erradas para você e para outras pessoas. Porque como prefeito isso é muito pior, né? Muito pior. Porque que eu levo comigo, Léo? Eu não quero me prejudicar, mas também não quero prejudicar outras pessoas. É assim que eu sempre vivi e vivo até hoje. Eu não quero me prejudicar, mas também não quero prejudicar outras pessoas. E às vezes eu penso, dependendo do assunto, dependendo do tema ou das decisões que eu preciso tomar, eu, Rogério, a pessoa, Rogério, não o prefeito, a pessoa, Rogério. Às vezes eu prefiro atacar a mim mesmo, mas para resolver o problema da outra pessoa. Foi isso que eu aprendi. E como diz os angolanos... Ou seja, abrir mão por outra pessoa. Exato. Traduzindo é isso. E como diz os angolanos, e vamos vivendo mesmo assim. Mesmo em meio a sofrimento, angústia, dor, momento difícil, vamos vivendo mesmo assim. Então é isso que eu carrego comigo. Esse é o Rogério. Agora, o prefeito Rogério é um pouco diferente. O prefeito Rogério é um cara que tem que viver de decisões todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Que você obrigatoriamente tem que tomar. Obrigatoriamente tem que viver de decisões. E quando eu penso que o prefeito Rogério precisa tomar essas decisões, mesmo assim o Rogério fica pensando nas pessoas. E aí? Como é que fica? É esse aqui, porque como você não escapa de você mesmo, né? Não tem jeito. É impossível isso. Então, essa base da minha vida é a base que eu carrego até hoje. É a base que eu carrego de dentro da minha casa, com meus pais, com meus irmãos. É a base que eu carrego quando eu saí de casa com 15 anos. É a base que eu carrego quando eu casei. É a base que eu carrego com os meus filhos, com o meu casamento. É a base que eu carrego agora hoje como homem público. Eu tenho que ter, em tudo nós temos que ter uma base. Nós trabalhamos sempre para ter uma base rígida, uma base que um verdadeiro alicerce. Estou sustentado aqui, claro. Estou firme.
Mas te confesso que na política, como homem público, gestor, as bases têm que ser vários tipos de base. Tem base que você tá ali firme, concretada, mas você às vezes tem que pisar em base sólida, que você aquela base meio escorrega, mas não cai. Você tem que estar nessas bases. E eu aprendi que nessas bases você às vezes passa por ela correndo, para você não afundar. Então essa é a visão do Rogério e a visão do prefeito Rogério. São visões que às vezes incomodam. E são visões que às vezes incomodam a mim também, o Rogério. Claro. Não incomoda só as pessoas, incomoda o Rogério também. Então é importante que as pessoas saibam que por trás do prefeito Rogério tem o Rogério. Assim como eu sei que por trás do Leal comunicador, do Leal que está ali com a sua família, tem o Leal pessoa, própria pessoa. Tirando a sua família, tirando o seu trabalho, tem você, a sua pessoa, a pessoa do Leal. Como eu tenho que olhar também para todas as áreas e todas as pessoas dizer assim, esse cara aqui, olha, esse cara aqui, ele tem esse jeito, mas ele é um cara de gente boa. Sabe aqueles cara brutão, que fala contigo, toda hora tá invocado, mas é um cara de gente boa. Ele, interiormente ele é um cara assim sensacional. Só precisa alguém compreendê-lo. Uhum. E é nesse momento de compreender as pessoas que você tem que ter uma casca grossa. Com certeza. Você tem que ter bons ouvidos. E graças a Deus, Deus me deu bons ouvidos, né? Eu ouço as coisas boas e guardo comigo, pratico as coisas boas. E as coisas ruins que eu ouço, eu ouço. E os limões você faz limonada. E se for para fazer, for para entrar de um lado e sair de outro, sai, mas se for para analisar, a gente analisa. Nada para mim perde. Uma coisa é certa, nada perde. Eu acho que todas as palavras que as pessoas atiram para você, sejam boas, meias ruins ou ruins, você se alimenta de qualquer forma. Mas existe a forma de se alimentar. Se você ouve uma palavra boa, você se alimenta, se sente bem. Você ouve uma palavra meia boa, meia ruim, você mastiga, você engole, mas pode fazer algum efeito colateral. E as palavras ruins? Olha, às vezes você guarda para experiências, né? As palavras ruins, elas às vezes são tomadas com mau gosto, mas lá na frente pode surtir um efeito positivo para você. Ou seja, você tirar daquela palavra ruim, torná-la boa, né? Às vezes aquela palavra que você ouve é ruim para você naquela hora. Naquele momento ela é ruim. Mas lá na frente ela pode surtir um efeito positivo, desde que você guarde, mas com precauções. E eu costumo dizer que eu tenho um filtro, sabe, aqui dentro, um filtro aqui, sabe, que a gente ouve e filtra o que é bom, filtra o que é ruim, filtra o que é mais ou menos, mas é assim que o ser humano tem que viver. Nós vivemos numa sociedade que existem pessoas boas, existem pessoas meia boas e existem as pessoas más. E nós temos que lidar com todas elas. Você não vai afugentar de uma pessoa só porque ela é má, né? Às vezes ela é má contigo, mas é boa com outra. E talvez você possa fazer alguma coisa. E às vezes a pessoa é má com você e é boa com outra, mas você pode torná-la ser boa contigo também. Com certeza. Depende de como você vai tratar aquela consequência, aquele momento. Então é assim que eu vivo. Esse é o Rogério e esse é o prefeito Rogério.